Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, conosco aqui a presença do ex-vereador de São José dos Campos, pelo PT e pré-candidato ao deputado estadual Wagner, federal, né? É federal, Wagner? Então tá bom. Giovanni, está certo, eu que errei então, né? Então, Wagner Balieiro. Fiquei preocupado porque você viu, né? 7h13, mudou, 7h14. Tem tudo a ver, né? Bom dia, seja bem-vindo aí, Wagner Balieiro. Bom dia, Clemente, é um prazer novamente estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Agradecer aqui também a presença do Senna, Giovana, Thales, né? Charles, que está aí substituindo o Eloy. E tem o nosso rapaz de vídeo lá, o Gabriel. O Gabriel, é o que faz acontecer aqui a transformação toda aqui. Ele trabalha com Photoshop, viu? Gente feia, deixa bonita, né? Isso? Brincadeira. Mas agradecer o convite. Bom dia a todos os ouvintes também. É um prazer estar aqui com vocês. Ô, Wagner, você está com saudade de ser vereador ou não? Você foi candidato a prefeito nas últimas eleições e agora você está na assessoria da vereadora Amélia Naomi, do PT. Eu pergunto, tem saudade dessa época ou não? Olha, Clemente, eu estava falando aqui, né, eu tenho saudade muito dos debates e temas que a gente vê acontecer na cidade. Ao longo dos 4 mandatos que eu tive de vereador, eu fui vereador de 2004 a 2020, né? 4 eleições para vereador, fui eleito nas 4 como o vereador mais votado do PT, uma vez fui até o vereador mais votado da cidade. E esses temas maiores que fazem o debate acontecer na cidade, seja na área de transporte coletivo, lei de zoneamento, plano de saneamento, a discussão de orçamento. Nesse momento, esse debate que está acontecendo com relação à questão da Previdência, sistemas maiores, é algo que eu gosto muito. Sempre participei, debati. Quando eu não conhecia o assunto, falei, vou estudar esse assunto, vamos entender esse assunto e marcar a posição, explicar o processo para a cidade. Porque o que a gente precisa fazer sempre é trabalhar para que a Câmara Municipal e os debates que estão acontecendo lá dentro sejam acessíveis para a população. Porque você está mexendo no dia a dia da população e muitas vezes esses temas não chegam para a população. Quando você discute, por exemplo, um programa de saneamento básico, contrato com a Sabesp, por exemplo. Nós estamos falando de um contrato de 30 anos mais 30, quase 60 anos. De uma discussão de como que vai ser o abastecimento de água, tratamento de rede de esgoto, o acesso a esse serviço. As regras são definidas num debate na Câmara Municipal. Quando você discute lei de zoneamento, que fala o que pode ser feito, o que não pode ser feito na cidade, em cada quadra da cidade, em cada rua da cidade. Você pode ter comércio, se não pode, se pode ter comércio com barulho ou sem barulho. Pelos próximos 10 anos. Você discute aonde? Na Câmara Municipal. Essa questão da Previdência, que está mexendo com a aposentadoria de 14 mil famílias de São José dos Campos, entre servidores da ativa e servidores aposentados. Você discute na Câmara Municipal. São medidas e leis que mexem com o dia a dia e com a vida das pessoas. Então, por isso que essa discussão eu sempre tenho muita saudade. Eu gosto de fazer esse debate, né? Tenho feito ele mesmo não estando como vereador. Inclusive, a gente sabe que esse da Previdência já é um projeto do próprio governo federal que acabou sendo obrigatório que as câmaras votem isso. Agora, o que se fala também é que os funcionários da ativa não perdem direitos, que vai chegar agora que vai passar por uma lei nova. O que você fala sobre isso? Então, a gente tem que desmistificar algumas situações aí, Clemente. Por exemplo, que obrigatoriedade é essa que tem que ser feita no município de São José dos Campos em relação à legislação federal? Na verdade, nós temos 3 situações. A primeira era que colocava a questão se ia ter ou não uma alíquota de 14% ou de até 14% para os aposentados. Algumas cidades colocaram 11%, algumas cidades não colocaram alíquota, mas tinha que fazer o debate da legislação. Mas São José dos Campos colocaram a alíquota, eles estão em desacordo com a lei, que a lei obriga a isso. A lei, ela coloca que você tem a obrigatoriedade de fazer o debate dessa alíquota até o valor de 14%. Ou de fazer uma alíquota proporcional à realidade do Instituto, não onde você tem esse problema do Instituto. Então, você tinha que criar uma legislação com relação à questão da alíquota de 14%, de até 14%. São José dos Campos colocou a pior situação, 14% a partir de salário mínimo. Em algumas cidades é 11%, em algumas cidades é somente daquele valor que ultrapassa o teto do INSS. Então, cada cidade fez de uma maneira. Essa legislação, ela era obrigatória de acordo com a legislação federal, a emenda constitucional 103. A outra legislação obrigatória era a questão da criação do sistema de previdência complementar. O que é isso? Qualquer servidor que ultrapasse o valor do teto do INSS, a contribuição além do teto do INSS tem que ser no sistema de previdência complementar. As cidades são obrigadas a criar um sistema de previdência complementar, no caso do funcionário ultrapassar o teto do INSS. Isso também já foi feito.
A terceira discussão, que seria essa reforma para os atuais funcionários da prefeitura, que seria fazer a reforma aos modelos que teve no estado ou no federal, você não tem um prazo para fazer. Você não tem prazo estabelecido na legislação para fazer. E você pode fazer. O que colocou na. Até julho. Não. Aí que está a confusão que é colocada para todo mundo. A emenda 103, ela coloca o seguinte: os estados e municípios dentro da sua área vai ter que fazer a discussão da reforma. Não colocou prazo e não colocou o critério. Não precisa ser necessariamente igual. Tanto é que tem vários estados e vários municípios, cada uma foi fazendo de acordo com a realidade do seu instituto de previdência, com a sua situação. O que é colocado até o mês de junho? O governo federal ele fez, no final do ano passado, uma proposta de parcelamento para os municípios que têm débito com seu instituto de previdência. É importante deixar aqui, principalmente para os ouvintes, seu Clemente, a gente não ficar só na conversa com o servidor. Nós temos o sistema do INSS, né? Para a população toda aí, o sistema do INSS. Você tem contribuição patronal e a contribuição do trabalhador. A prefeitura de São José e algumas outras cidades do Vale do Paraíba, são 8 cidades que têm esse sistema. A maioria das cidades do Vale do Paraíba é também sistema de INSS. Temos 8 prefeituras que CLT, não são, né? que não são sistema de INSS, que tem um sistema de aposentadoria específico do município. São José, Taubaté, Jacareí, Paraibuna e as 4 cidades do litoral norte. São essas 8 cidades, as demais cidades é INSS. Aqui, esse sistema próprio é o sistema de aposentadoria do servidor da prefeitura. O que vai até junho? É a discussão das cidades que têm débito com o seu instituto de previdência. Eles podem fazer o parcelamento desse débito com anuência do governo federal. Podem fazer, não é que é obrigatório. Podem fazer, desde que faça uma reforma no município. Tem cidades que não vão fazer essa reforma. Estou aqui do lado do município de vizinho que não vai fazer essa reforma, Jacareí. Não vai fazer. Não vai fazer primeiro. Ou porque o município acha que não tem o débito, ou não tem débito lá, não sei como é que é a realidade lá. Taubaté está fazendo também, inclusive. Mas o objetivo específico de discutir a reforma até junho é simplesmente para pagar o débito que a própria prefeitura criou com o Instituto. Débito esse, no caso de São José dos Campos, que criou a partir do ano passado, né, em 2021, de uma maneira deliberada, inclusive. A prefeitura deixa de pagar o tal do aporte aqui, que a gente vai explicar o que é isso, deixa de pagar o Instituto o aporte, e agora está querendo aproveitar essa possibilidade que o governo federal colocou do parcelamento, mas fazendo essa reforma. Essa reforma precisa ser exatamente igual ao do governo federal? Não. Essa é a discussão. Ela não precisa ser exatamente igual ao do governo federal. Ela precisa ser de acordo com a realidade que acontece no município. Então, assim como aconteceu em diversas cidades, você coloca a idade, você coloca o valor da contribuição conforme a realidade que tiver o seu instituto, né? O que aconteceu em São José dos Campos, né, do ano passado? O ano passado, a prefeitura deixou de pagar aportes. Aí, corrigindo uma fala de um vereador que veio aqui, né? Vamos explicar o que é esse tal desse aporte. Igual ao INSS, você tem a contribuição patronal e tem a contribuição do trabalhador. Então, na prefeitura, o regime próprio tem a contribuição patronal e a contribuição do trabalhador. Quando a receita da contribuição patronal mais a contribuição do trabalhador é menor que a despesa, né? Nós temos uma lei em 2017, que foi votada e que deu bastante polêmica, que colocou que toda vez que a receita é menor que a despesa, a prefeitura está autorizada a pegar 2/3 do rendimento do Instituto. Então, tudo que o Instituto tem aplicado em renda fixa, ações e tal, o rendimento que dá naquele mês, 2/3 daquele valor, se rendeu, as aplicações renderam 50 milhões. 2/3 de 50 milhões, você pega ali o valor de 2/3. Vira por 3 e pega 2/3. E coloca lá para cobrir a diferença de receita e despesa. Se mesmo quando você colocar 2/3 do rendimento do próprio Instituto não for suficiente para bancar toda a despesa, aí que entra o aporte. O aporte só entra depois disso. Começou a ter um problema em 2021 com a questão do valor e a prefeitura tendo que colocar dinheiro em um valor alto por aporte, mas infelizmente aqui não foi colocado, porque o que aconteceu com o Instituto? Em 2019,
2019, houve uma mudança através de uma aprovação, uma diretriz nova da direção do Instituto, com várias pessoas ali, a maioria indicadas pelo próprio prefeito, que modificaram a política de investimento do Instituto, colocando que o Instituto ia colocar 30% de todo o seu patrimônio, 30%, olha o valor, se tem um Instituto com 2 bi, 30% são 600 milhões. 600 milhões do patrimônio do Instituto foi autorizado a colocar em renda variável, aplicação de risco, ações. O que aconteceu no ano de 2021? As ações todas caiu o valor. Então, o Instituto teve um prejuízo enorme com ações no ano de 2021. Então, quando o patrimônio do Instituto caiu de 2 bi para 1 bi 600, 1 bi 700, caiu porque as ações desvalorizaram muito e você tem os 600 milhões, mais ou menos 600 milhões do Instituto aplicado em ações. Como as ações caíram em alguns casos 50%, 40%, 70%, tem um prejuízo ali, né? E agora, de uma maneira sem conversar com ninguém, sem apresentar nem para os próprios impactados, que seria o próprio trabalhador da prefeitura, a prefeitura joga um projeto na Câmara Municipal sem discussão, sem apresentar, né? Não foi feito uma explicação oficial por parte da prefeitura do projeto, até hoje não foi feito, né? E querendo fazer uma mudança radical no sistema de previdência para cobrir esse prejuízo que foi criado por eles mesmos a partir da mudança que eles fizeram em 2019. Há muito tempo também, né? Tem uma outra situação que vem há bastante tempo, Clemente, só para colocar para vocês. Eu dei uma consultada também e acompanhei lá também, em governos anteriores também, vários problemas com a Previdência. Então, é uma coisa que é recorrente na vida dos municípios e do funcionalismo público, infelizmente. Mas, né? então, uma coisa que é muito... Você tem duas origens de problema do Instituto de Previdência. Uma é essa aí, né? Dessa questão do aporte. E a outra, que você bem colocou aqui, o Instituto de São José, ele foi criado em 1992. Ao longo dos anos, 96, 99, 2001, tal, o que aconteceu? A parte da contribuição patronal, aquilo que o patrão tem que colocar, sim, igual é no INSS, no INSS quanto que é? 20%. Então você tem que colocar 20% ali. Aqui o patronal do Instituto de São José é 26%. Quando foi criado, em 1992, 26%. Ao longo dos anos, por exemplo, em 1999, veio uma lei na Câmara que abaixou de 26% para 10% o valor da contribuição patronal. Depois teve uma outra legislação em 2005 que baixou de 26%, ficou 18,67%. Depois uma outra lei. Só voltou a ser 26% de novo no final do governo do Carlinhos. Então, no governo do Carlinhos, em 2014, 2015, voltou a ser 26% e até agora está 26%. Né? Esse período que ficou tendo contribuição patronal a menor do que aquilo que a lei determina lá em 1992, sem fazer correção, representa hoje em torno de 650 milhões de reais a menos que a prefeitura, por legislações feitas de maneira... vamos dizer assim, de maneira errada, porque você mexe num modelo que foi calculado matematicamente para trabalhar aí com uma receita, então, e você vai, através de algumas legislações aí modificando, você criou um passivo no patrimônio do Instituto. Quando é que vai esse dinheiro, Wagner Barreiro? Na verdade, o que aconteceu? Quando você diminui a contribuição patronal, diminui o repasse da prefeitura ao longo dos anos, ora foi falado que era para fazer obra, ora foi falado que era para cobrir outras dívidas. O fato é que você vai criando uma situação que não é culpa do servidor, né? Porque o servidor ele está pagando. Aliás, é importante deixar claro aqui, Clemente, Giovana, que proporcionalmente o trabalhador da prefeitura, quando a gente fala aqui do sistema de previdência, colocando de novo para o INSS, o trabalhador da prefeitura, proporcionalmente, ele paga muito mais de previdência do que o INSS. Porque o INSS... Mas ele se aposenta com mais bem também mais do que o INSS servidor que recebe hoje em termos, 28 mil reais. Depende, assim, em termos. Vamos lá. O sistema previdenciário de funcionário público realmente não tem sentido, né? Porque enquanto Clemente, ninguém trabalhador... aqui é favorável a Marajá e ninguém ter salário alto, não. Porque eu acho que nenhum sistema... Então, não, ninguém é favorável. Eu não sou favorável, não, de maneira nenhuma. Tem gente lá que tem que, sem querer menosprezar o cargo, o trabalho, que recebe no mês 20 mil reais. 20 mil. Sim, isso não pode. E um trabalhador comum recebe... No máximo 7 mil. Se receber. Só que é o seguinte, a maioria é menos da metade disso. Agora, quantos funcionários da prefeitura recebem igual o INSS? A imensa maioria.
A imensa maioria dos trabalhadores da prefeitura recebe igual ao INSS. Só que é o seguinte, ele contribui muito mais que o INSS, porque o INSS contribui no máximo 11%. O trabalhador da prefeitura ele contribui com 14%. E depois que ele aposenta, utilizando-se das mesmas regras do INSS, ele recebe menos, porque ele, depois que ele é aposentado da prefeitura, ele tem um desconto de 14% também na sua aposentadoria, coisa que do INSS não tem. Isso eu estou falando de trabalhador que recebe similar. Hoje nós temos de 60% a 70% dos trabalhadores da prefeitura recebe igual ao INSS, 2, 3, 4 salários mínimos. Quem passa disso, Clemente, eu concordo contigo, não tem cabimento hoje, não dá. Né? Por exemplo, tem funcionário da prefeitura que recebe valores muito altos? Tem. Uma parte contribuiu para isso. Aqueles funcionários, fora. Eu vou chamar um intervalo aqui agora, Wagner. Mas só para concluir aqui, fora aqueles funcionários que pegam na pegadinha, na calada da noite, criam um sistema para que ele entre ganhando pouco e aposente ganhando muito. Porque já tem caso aqui em vários partidos, não é um partido só, em vários partidos, pessoa de confiança que entra lá ganhando 3, 4 mil reais e na jogada, na sistemática da coisa, se aposenta com 20 mil reais. Isso é um absurdo. Mas essa medida, ela foi mudada em 2003, a gente fala na legislação federal. Depois do intervalo, pode ser? Estou aqui hoje falando aqui com esse vereador aqui e candidato pelo PT e pré-candidato pelo PT a deputado federal, Wagner Balieiro. Nos que hoje presidente do ex-vereador de São José dos Campos pelo PT e pré-candidato a deputado federal, Wagner Balieiro, falando aqui sobre o problema da reforma da Previdência dos funcionários do município de São José dos Campos. Wagner, por que na verdade, os funcionários públicos acabam se aposentando em menos tempo do que os funcionários do INSS? Olha, Clemente, nós temos hoje uma legislação federal, tem a legislação que coloca já questão de critério de idade, tempo de trabalho, existe uma série de requisitos aí para a questão da aposentadoria. Então a gente tem que diminuir um pouco e assim, falar que todo funcionário público é marajá ou que todo funcionário público ganha muito, não é. Né? Quando a gente pega até os dados do portal de transparência, a imensa maioria é igual a qualquer trabalhador comum, né? Muitas vezes até ganhando menos, né? Porque é o que eu tenho dito aqui. Hoje já, quase que praticamente, o trabalhador da prefeitura, quando ele aposenta, em função até da questão da alíquota, ele recebe até menos que o INSS. Né? E ele não tem o IPCA garantido no mês de janeiro, igual tem no INSS. Ele tem uma série de mudanças ali, né, que já são realidade, que mostra que a maioria dos trabalhadores da prefeitura recebe igual ou até menos que o INSS. Já é assim hoje para a imensa maioria. Né, que a gente colocou aqui no primeiro bloco, né, você tem algumas exceções desses salários altos que a gente tem que combater, porque não tem condição, nenhum instituto sobrevive com uma situação dessa. Mas hoje você já tem o regramento da idade. Já não muda mais, é direito garantido, já está pronto, ele vai continuar recebendo isso aí. Mas esses são alguns casos e você teve algumas mudanças na legislação, né? Teve uma grande mudança na legislação federal em 2003, que é aplicada aqui, que já colocou a idade, que já colocou outros critérios para a aposentadoria do servidor da prefeitura. O que está acontecendo agora? A proposta que está vindo aqui, que estava em discussão na Câmara e que tem a informação que vai ser retirada, vai ser retirado, isso. Vai ser retirado porque houve muita polêmica, uma polêmica muito grande, porque primeiro que não teve a discussão e não teve uma apresentação formal da prefeitura. Você falou sobre a discussão, Wagner. Eu queria saber qual é a sua sugestão para essa reforma e se não falta interesse da população na discussão, porque a gente vê, se coloca em discussão, como você falou, da Sabesp, contrato, da Previdência, isso. Mas a gente não vê tanto interesse da população, a gente não vê a população, por exemplo, a gente faz aí as audiências, né, para discutir o que vai ser da lei de diretrizes orçamentárias para o próximo ano. Você vê um gato pingado, meio gato pingado nos bairros participando. Não falta interesse do próprio trabalhador da prefeitura? Mas, por exemplo, o trabalhador da prefeitura, no caso específico da Previdência, onde você está mexendo com a vida de 14 mil famílias aqui em São José dos Campos, uma média, tudo isso de gente que você está mexendo quando você mexe com a questão da Previdência. O projeto não foi apresentado para os trabalhadores da prefeitura, não teve audiência pública, não teve nada antes de ser protocolado na Câmara. E ele nem sequer foi protocolado na Câmara com aquela coisa de colocar na pauta para ser feita a leitura. Ele foi jogado no meio de uma sessão de Câmara, colocado em rito urgente, né, e sem apresentação dos dados. Então, e toda vez a sessão de Câmara está lotada de servidores, mas muita gente, inclusive teve essas paralisações todas acontecendo, porque o projeto ele mexe com a vida de todos eles sem
não teve nenhuma comunicação formal da prefeitura. Nós que fizemos, eu inclusive fiz um estudo para pegar item a item do projeto para apresentar para o servidor entender o tamanho do problema, porque não houve uma apresentação oficial da prefeitura até hoje. Até hoje. E qual é a sua sugestão? Então, o que acontece? A primeira coisa é o seguinte, há necessidade de fazer a reforma nesses termos? Não há. Nesses termos de idade, nesses termos de contribuição, não há. Segundo, temos que não atrelar a discussão da reforma com a discussão do aporte. Por que aconteceu? A prefeitura deliberadamente não pagou o aporte o ano passado. Ela tomou a decisão de não pagar administrativa. Porque você votou uma lei na Câmara com um orçamento reservado para pagar esse aporte, caso fosse necessário. A prefeitura simplesmente fez o quê? Ela foi anulando toda a dotação orçamentária que estava reservada para o aporte, dentro do planejamento dos técnicos da prefeitura, né? Anulou, não pagou. Deixou criar um montante para fazer uma dívida para ficar durante gerações a cidade pagando. Aí vai ser pago com dinheiro do contribuinte, pagando durante gerações, uma dívida criada de maneira irresponsável, oportunista, num período aí do ano de 2021. E lembrando, situação que ocorreu porque houve uma decisão também em 2019 de aumentar a exposição do patrimônio do Instituto a investimento de risco. E deu no que deu. Então, as coisas não aconteceram ao acaso ou foi só por causa da pandemia. Teve uma decisão política, uma decisão administrativa que levou a ter esse problema. Agora, como é que você vai resolver isso daí? Você tem que, primeiro, apresentar os números às claras. O problema é esse. Tem esse problema de recurso. Temos que resolver essa situação, porque o servidor não vai ficar sem aposentadoria. Vamos supor que não existe o Instituto. A prefeitura vai ter que arcar com a aposentadoria desses servidores que estão no primeiro grupo. Lá é dividido em dois grupos. O primeiro grupo, que tem a maioria dos servidores que aposentaram ou que entraram na prefeitura, que aposentaram até entraram na prefeitura antes de 2011, esse grupo está fechado com aquele número de servidores. Então, até esgotar esse grupo, se o Instituto não tiver patrimônio, quem vai pagar é a prefeitura. Mas isso houve também, em 2016 também, no governo do PT, essa falta desse repasse ao Instituto. Inclusive, o próprio MBL tentou pedir o impeachment do prefeito à época, no valor de 70 milhões de reais. Exato. O que nós tínhamos lá em 2016? Houve a falta de pagamento do aporte, houve a falta de pagamento do aporte. 70 milhões, isso em 2016. Hoje deixou de pagar 222 milhões, né? Por enquanto, deve ter mais até. Foram... Então são fatos que mas aí que vem acontece? Governo, vai governo, vem governo, vai governo e não muda, né? Muda. Vamos lá. Houve a falta do pagamento do aporte em 2016 e 2017. 2017 teve 60 milhões também de que já era o governo do Felício, inclusive ele, na época, citou também que o PT havia deixado aí uma dívida de mais de 300 milhões de reais. Isso eu falo categoricamente que é mentira. Mas isso é uma irresponsabilidade a maneira que fala, e eu apresento isso daí com os próprios números do orçamento, os dados da prefeitura. Isso é mentira. Isso é mentira. Teve um problema financeiro? Teve. Eu não estou aqui. A gente tem que ser muito claro e responsável com as informações com a cidade. Então, assim, existia uma dificuldade? Sim. Nós estávamos no meio de uma crise financeira que aconteceu no Brasil muito forte, 2015, 2016. Uma série de problemas que afetaram a arrecadação da cidade. Tem crise até hoje, né? A pandemia está aí. Mas a pandemia... 2 anos de pandemia. Só que a pandemia é diferente. No município de São José dos Campos, São José dos Campos teve superávit com a pandemia. Porque aquele auxílio que foi aprovado emergencialmente no Congresso Nacional trouxe para São José um valor entre verba destinada à saúde e verba liberada para o prefeito fazer o que quiser, mais de 150 milhões de reais. Né? São José teve uma arrecadação maior do que o previsto em função desse auxílio em 2020. Isso também está lá no portal da transparência. Então, por medidas do Congresso. O Congresso Nacional fez uma medida quando criou aquele auxílio emergencial para os estados e municípios. E aí, uma crítica a essa medida que o Congresso fez, porque ele não verificou a questão do... vou fazer o auxílio conforme a necessidade da cidade. Então, o que aconteceu? Com aquela medida que o Congresso fez, cidades que precisavam mais receberam menos e cidades que precisavam menos receberam mais. No caso de São José dos Campos, acabamos sendo beneficiados, que foi uma situação onde a cidade precisava de menos, recebeu mais do que precisava. Isso é ruim? Isso é ruim? Não, eu estou falando da questão da lógica que o Congresso fez, porque alguém perdeu para que receber mais. Alguém que precisava mais. Será que alguém perdeu? Que eu tinha muito dinheiro. Não, perdeu. Porque o que ele fez? Ele fez uma proporcionalidade envolvendo o tamanho da população e não necessariamente o tamanho de casos de Covid. Então você tinha cidade onde a gravidade do problema de saúde era maior
ela não recebeu conforme essa gravidade, ela recebeu só em função do tamanho da população. Aí São José tem uma população grande que recebeu bastante. Que bom para São José. Lógico. Mas algum município recebeu menos. Mas no fim dizer o seguinte... Você aqui, nosso tempo esgotou aqui, Wagner. Então, São José não teve problema financeiro no final, quando você pega o balanço, porque ela recebeu, mesmo na pandemia, muito mais. E até além daquilo que estava previsto no próprio orçamento que a própria prefeitura previu. Então, teve uma arrecadação a mais. Clemente, você disse que está acabando o tempo, só colocar... Já acabou. Então, só agradecer aqui a oportunidade, mas as pessoas estão pedindo para eu falar aqui sobre terceirização na saúde e sobre a questão do gatilho também ali dos servidores, que eu avisei para vários servidores que a gente já está aqui hoje. Sim. Então, assim, a questão da terceirização de 10 UBSs que estão acontecendo aí no município, né? A gente sempre tem que trabalhar a lógica do que é melhor de atendimento para a população em qualquer área, inclusive na área de saúde. Mas uma situação dessa, de você terceirizar 10 UBSs, minimamente você tem que fazer a discussão do Conselho Municipal de Saúde, você tem que ter o debate com a cidade, que a gente estava conversando aqui, e o próprio Comus, a gente conversando com eles ali, os moradores, estão conversando com a Defensoria Pública, porque não houve esse debate às claras ali em relação a essa questão da terceirização. Você vai fazer, qual que é o tipo de contrato, como é que a gente preserva o servidor, o que vai ser feito em relação à terceirização. E a discussão do gatilho, que está sendo aquela polêmica enorme, não há... discordo frontalmente da maneira como a legislação está sendo interpretada pelo prefeito em relação a isso, porque outros municípios estão fazendo outros modelos de recomposição do período que foi congelado. Até esse dia eu estava dando um exemplo do meu parente distante ali, que é prefeito de Resende, Diogo Balieiro. Lá ele fez um acordo com o sindicato que ele está dando 12% de reajuste e está fazendo um acordo de, ao longo dos próximos 3 anos, recompor o período que ficou congelado, recompor pelo menos a inflação desse período que foi congelado pela Lei Complementar 173. Nada impede hoje da Prefeitura fazer uma discussão da recomposição do período que foi congelado, como está acontecendo na maioria dos municípios aí, não é só... citei o exemplo de Resende, porque foi um exemplo próximo aqui, mas tem várias cidades aqui do Vale que fizeram isso. Né? É muito bom só ver aqui que sempre rende um debate muito bacana. Pena que o tempo é curto, mas eu fico muito feliz de estar sempre aqui com vocês também. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia a você, Wagner. Bom dia, boa semana a todos.